Olá, eu sou Miriam, criadora do blog alimentaçãoparabebês.com.br. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como eu comecei e por que eu comecei com o BLW. Se você se interessa por esse tipo de assunto, se inscreva no canal, dê o seu like e clique no sininho para você ter as notificações. Para você ter as notificações dos próximos vídeos que virão. E ainda, se você quiser saber, ficar mais ainda por dentro, tem o meu blog Alimentação para Bebês, que lá tem um e-book inteiramente grátis falando tudo sobre o BLW, tudo que você precisa saber. Vem comigo! Comecei. Bom, eu já tinha hábitos alimentares muito saudáveis, então eu não tinha problema algum em mudar a minha alimentação. Quando eu engravidei, eu comecei a pesquisar, comecei a estudar sobre como eu iria fazer a introdução alimentar, visto que o meu primeiro filho já tinha 16 anos e aí eu já não sabia mais nada do que dá para um bebê. Como fazer, como preparar o alimento. Comecei me preparando, comecei estudando, buscando todas as informações, vendo como preparava, como era a melhor forma de fazer a alimentação para o bebê. E aí eu me esbarrei no BLW e achei fantástico. Um bebê colocando a sua própria comida na boca, sem precisar de ficar dando, e a evolução era linda. E eu me encantei por esse tipo de alimentação, que é o BLW, que é o desmame guiado pelo bebê. Depois que a Sofia nasceu, eu ainda tive 6 meses ainda para me preparar e preparando a Sofia para esse momento. Eu não vi a hora de chegar aos 6 meses e ela já está toda prontinha, com maturidade, para eu começar a introdução alimentar. Quando chegou aos 6 meses, ela já tinha todos os sinais de prontidão. Ela já ficava sentada sozinha, sem ficar se equilibrando. Ela já levava as coisas à boca e ela já começava a puxar o alimento. Eu comecei com uma mão, porque eu fiquei com medo. Como assim eu vou dar uma fruta mais dura? Eu comecei com as frutas por ser docinha e eu achava que ela iria aceitar melhor. E o mamão, ela começou a chupar o mamão e foi tranquilo. Depois foi uma banana, depois foi a melancia e comecei dando os alimentos sólidos para ela, os legumes e verduras. Notei que a Sofia só mexia com os alimentos, ela explorava o cheiro, botava a boca, mas não comia, parecia não ter interesse pela comida. E aquilo ali foi me angustiando. Foi me dando uma aflição porque ela não estava comendo. Foi aí que eu passei para a papinha. Comecei a fazer a papinha normal, tradicional. Só que a Sofia também não aceitou a papinha, porque ela não permitia que eu levasse a colher à boca dela e que ela recebesse, ela não aceitou aquilo. Ela fechava a boca e virava o rosto, ela não queria a papinha de jeito algum. Tentei de todas as formas e ela não quis. E eu tive que voltar para o BLW, porque ela precisava se alimentar. Voltei para o BLW. E aí ela começou a comer melhor. Começou a aceitar os alimentos que eu colocava para ela. Ela começou a aceitar melhor, levar à boca, comer. E começou a aparecer o reflexo de gag. O que começou a me assustar. Como é o reflexo de gag? O reflexo de gag é uma defesa do organismo. Nós adultos temos esse reflexo de gag. Se você colocar o seu dedo bem lá no fundo da garganta, vai vir aquela ânsia de vômito, você vai querer botar para fora. Esse é o nosso reflexo de gag. No bebê, o reflexo de gag está mais na ponta da língua. Então é um mecanismo de defesa para não permitir que o bebê venha se engasgar. E começou aí.
E o pai começou a ficar preocupado, porque essa criança está se engasgando, e eu tranquila, mas por dentro com muito medo. E eu falava para ele, calma, é reflexo de gag. Sempre falava isso para ele. E até que foi passando esse reflexo de gag. Hoje a Sofia faz bem pouco, só em alguns casos, quando ela enche a boca de comida, ela acaba fazendo esse reflexo de gag. Até que ela começou a se desenvolver na alimentação, começou a comer sozinha, não permitia que eu dava comida para ela. Em algumas vezes eu até tentava, ainda com aquela preocupação de não estar se alimentando, comeu pouco, que é o que acontece com a papinha. Às vezes a gente fica preocupado que a criança não comeu e bota uma certa quantidade e empurra na criança e acha que tá ótimo, a criança está satisfeita. E com a Sofia, eu aprendi a respeitar. O BLW, você começa a respeitar o bebê. Até a saciedade dele é onde ele vai comer. Ele não vai comer além, ele não vai comer menos. Ele vai comer enquanto tiver fome. Quando ele se saciar, ele vai parar. E hoje eu consigo respeitar a Sofia em relação a isso. Ela come o tanto que ela quer. Eu não vou forçar, eu não forço a comida para ela. Sofia hoje, ela tá com 1 ano e 7 meses. Ainda mama no peito, como vocês viram. Não é toda hora, é bem menos do que ela mamava. Peguei! Vem! E ainda hoje, ela explora os alimentos, né? Quando a gente come fora, quando a gente come na rua, sempre que tem um alimento diferente, ela sempre pega, ela toca, ela bota na boca. Se ela não quer, ela não come, eu não a obrigo. Então ela ainda nessa idade, ela ainda explora. E eu assim permito. Eu mesmo assim, eu não deixo de estudar, de me preparar para cada fase que eu vou encontrando. Tem a fase dos dentinhos, que ela fica muito enjoada. E tudo bem se ela não come. O importante é que cada vezinha ela come um pouquinho de cada vez. Que cada momento do dia ela come um pouquinho de cada vez. Então eu vou estudando, eu vou me preparando. Todo instante é uma busca constante. Você não pode deixar. Você não pode querer começar uma alimentação, uma introdução alimentar, sem preparo nenhum. Do que a avó falou, do que a tia falou. Você tem que buscar informação. Você tem que buscar interesse por esse tipo de assunto. Colocar a família inteirada do assunto. Para que possa juntos ajudarem nessa caminhada, nessa nova etapa. Então a chave para você começar a introdução alimentar para o seu bebê é estudando, se preparando, tendo confiança em você e no seu bebê para que possa ser um sucesso a introdução alimentar. Foi assim comigo. Hoje eu passei a minha experiência, como foi com a Sofia no BLW. Eu me preparei, eu estudei e só depois que eu tive confiança em mim e no meu bebê, e aí foi só sucesso, como vocês têm acompanhado aqui. E é isso. Se vocês se interessaram por esse tipo de assunto, vai lá no meu blog alimentaçãoparabebês.com.br. Lá tem vários assuntos falando sobre o BLW, inclusive o e-book completamente grátis que você pode baixar e saber um pouco mais sobre. Se inscreva no canal, dê o seu joinha, não esqueça de clicar lá no sininho para você receber as próximas notificações. Vamos lá dizer lá, ó. Tchau, tchau! Um, dois e já! Aí fecha o dedo assim, tá, filho? E ela se esconde.
Pega, tira as coisinhas aí.